noiva para casa que ela está pronta. Deus prepara todo mundo, tudo certinho, e aí Ele vai lá e diz, agora façamos o homem para que ele possa estar nesse lugar. O relacionamento com as coisas criadas vem em terceiro lugar no que significa imagem divina. Sim, porque Deus é um Deus relacional. Eu já falei um pouquinho que Ele se relaciona dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, relacionamento. Deus se relaciona com o homem que criou. Deus se relaciona com a criação que Ele fez. O objetivo, portanto, é que nós também sejamos seres relacionais nessas três esferas. Mas o que acontece? O pecado entrou no mundo, e aí a adoração virou idolatria. Certo? Porque o homem continua com esse impulso de cultuar. Ele foi feito para isso. Foi criado para isso. Mas a adoração, que é somente a Deus, apenas a Deus, se transforma em idolatria. Como Paulo fala, porque o homem passa a adorar a criatura em lugar do Criador. É desse modo que a imagem ainda está presente, porém trincada, deturpada. É um espelho que alguém pegou uma pedra e tacou. Ficou todo zoado esse espelho, todo trincado. Mas se você chega na frente, você ainda vê um pouquinho de você naquela imagem. Ainda há um pouquinho de Deus nos homens, nesse sentido, da imagem de Deus, mas todo trincado. E não é sem motivo que idolatria é o pecado número 1. O pecado número 1 se chama idolatria. Adultério é o 7º. Assassinato é o 6º. Percebe? Idolatria é o número 1 e o número 2. Não terás outros deuses diante de mim. Pecado número 1. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança alguma. Pecado número 2. Idolatria é 1 e 2. Portanto, não há nada mais sério, porque afeta diretamente o aspecto primordial da imagem e semelhança de Deus. Distorce Deus. Adora a criatura em lugar do Criador. E por isso, espanta-me o modo como nós, os crentes, ligamos pouco para a idolatria. Não é uma preocupação nossa. Não é. Por quê? Porque nós achamos que estamos livres dela. Por quê? Porque não tem estátuas aqui dentro. Não tem. Tem pendurado nenhuma estátua aqui. E acho que na sua casa também não tem. Provavelmente não tem lá uma santona lá no meio da sala. Acho que não tem. Talvez tinha. Talvez tinha. Aí você ouviu o Evangelho, aí falaram para você, Deus não gosta de estátua, Deus não gosta de imagem, Deus não quer essas coisas. Aí você falou, ok, desculpe, estava errado, joga tudo no lixo. Daí você pensa, esse pecado acabou para mim. Esse pecado, desse eu estou livre por toda a eternidade. Engano seu. Continuará diariamente sendo o pecado número 1 e pecado número 2. E os que nós mais praticamos. Porque nós vamos idolatrar outras coisas. Nós vamos idolatrar o dinheiro. Nós vamos idolatrar o cônjuge, o filho, o pai, o trabalho, a diversão, a preguiça.
Nós vamos idolatrar essas coisas o tempo todo. Olha o mundo. Só ídolos. Só ídolos, 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 ídolos. Tem que ter artista. Tem que ter jogador. Tem que ter lutador. Tem que ter político. Qualquer que seja, sempre tem que ter um ídolo, sempre tem que ter um ídolo. Mas o que me espanta, e quando eu penso nisso eu quase caio de costas, é que os crentes também elegem seus ídolos. Seus pastores pop. Eu sei, você vai pensar, você tem uns 8.000 seguidores lá na internet, eu tenho mesmo, mais até. E por isso já saí dela umas 2 vezes. Eu só volto pela consciência de que é um lugar onde você pode pregar a palavra de Deus. Mas me angustia profundamente, pensar que pessoas podem entender errado. E podem começar a olhar para pessoas com admiração mais do que devem. Mais do que devem. Há um grau de admiração permitido, que nós podemos uns aos outros. A quem glória, glória, quem honra, honra, não há nenhum problema com isso. Mas quando sobe um patamarzinho, e é muito tênue esse patamarzinho, quando sobe um degrauzinho a mais nessa história, complica. Há um desabafo aqui, me angustia ver nas redes sociais o tempo todo imagem de pregador, com uma frasezinha embaixo. Me angustia isso profundamente. Até porque quase sempre aquelas frases são tão óbvias, tão pouco produtivas, mas estão lá. E a imagem do pregador, a imagem do pregador. Tirem essas imagens desses pregadores. Não estão fazendo bem. Não estão fazendo bem para os pregadores. E não estão fazendo bem para as pessoas que veem essas coisas. Há tanto risco nisso. E o maior de todos é a glória de Deus ser diminuída por causa da importância da figura de uma pessoa. Isso é absolutamente terrível. E é mais um dos enganos que o inimigo usa. Porque o inimigo, ele é rato mesmo. Eu lembro sempre daquele livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno, que é uma ficção que ele trabalha como se fosse assim um diabo mais experiente, ensinando um diabo universitário, né? Um aprendiz, um trainee, a como fazer os crentes pecarem. E aí o trainee manda a carta para o diabão experiente, e ele responde dizendo, você errou nisso, fez errado nisso, você tem que melhorar nisso, naquilo. É uma coisa meio sátira, né? Mas tem uma hora que, mas é muito bem escrito, e tem uns momentos interessantes. Ele fala assim, olha, o crente é assim, se você vê que ele está escapando assim da sua mão, porque ele está se tornando humilde, se ele ficar humilde, ele escapou da sua mão. Então, mas se você vê que ele está quase escapando da sua mão porque ele está ficando humilde, você fala assim para ele, olha como você é humilde. Né? E aí você para de dizer para ele, seja orgulhoso, seja arrogante, seja isso, porque não está funcionando, ele está ficando humilde. Aí você vai e mostra para ele como ele é bom porque ele é humilde. E ele começa a pensar, não é que é verdade? Olha, todo mundo aí é arrogante, orgulhoso, só eu sou humilde. Pegou o cara. Então, achei interessante essa comparação, porque se não dá certo por aqui, vai por aqui. Okay? Se não dá certo no 8, vai no 80. Se não dá no 80, vai no 8. Ou seja, de um jeito ou de outro, você enquadra o cara. E esse é um dos pontos, porque assim, felizmente, por um lado, nós vivemos uma época em que há uma abertura muito grande para os pregadores do Evangelho, para os pregadores reformados. Excelente isso. Mas o quanto disso se torna idolatria
só os céus podem medir. E isso as pessoas precisam tomar muito cuidado. Porque milhões de seguidores não significa milhões de convertidos. Milhões de crentes. Não significa isso. E o pecado número 1 e número 2 continuam sendo idolatria. Então, cuidado com os nossos ídolos. A adoração, sem dúvida nenhuma, virou idolatria. O amor, que era o segundo mandato, com o próximo, virou egoísmo. Então, a pessoa não vive mais para o próximo. Ela vive para se autossatisfazer e vai usar o próximo para a sua autossatisfação. E vai descartar se não der certo, obviamente. Se não funcionar. Aí como é que vai dar certo? 2 chupins se unam, um querendo sugar o outro. No final, nenhum conseguiu nada. Por isso que dificilmente o casamento dá certo hoje em dia no mundo. E cada vez menos dá certo na igreja. Porque amor virou egoísmo. Egoísmo é a marca fundamental da distorção da imagem de Deus no que diz respeito ao mandato social. E aquilo que a gente podia chamar de mordomia, mordomia cristã, mordomia criou um estilo diferente ultimamente, que é eu estou numa boa, não faço nada, não é isso aí. Mordomia é serviço, mordomo, o administrador, o serviço, o serviçal, aquele que administra. Então, mordomia ou administração virou tirania. E o ser humano, em vez de administrar os recursos naturais do mundo, as coisas que Deus deu, de forma consciente, responsável e para a glória dele, passa a extrair até o fundo. Não importa se destrói tudo, não importa, ele tem que ter a riqueza, ele tem que tirar aquilo que vai lhe dar conforto, status, poder, Ele extrai, ele não se preocupa com a casa. Deus fez essa casa com todo cuidado, com todo carinho, está aí para você morar. Ele vai lá e bagunça, emporcalha toda a casa, com o objetivo de encontrar satisfação. Irmãos, é muito interessante que, eu já disse isso outro dia e repito, por que é que os cristãos não se envolvem com ecologia? Porque a gente pensa que isso é coisa de gente esquerdista lá do mundo, algo mais ou menos assim. Evidentemente que há um discurso esquerdista por trás desses movimentos ecológicos, do aquecimento global. É claro que existe um discurso esquerdista por trás de tudo isso. O que importa é a nossa casa. Temos que cuidar bem dela. Um crente que joga lixo na rua está pecando. Isso é pecado. Isso não é uma mera transgressão da lei, isso é pecado diante de Deus. Um crente que polui o rio, isso é pecado. Isso não é só uma questão de não administrar superficialmente as coisas. É deturpar a imagem de Deus. Porque Deus disse, cuidem do jardim, cuidem, eu dei para vocês para cultivar e guardar. Não para explorar e emporcalhar tudo. Mas já perceberam que essas não são preocupações nossas? Porque, no geral, nós não entendemos o que significa ser imagem e semelhança de Deus. O pecado é tão terrível, irmãos, porque ele corrompe tudo aquilo que era para ser bom. Emporcalha todas as áreas da nossa vida. Idolatria, egoísmo, exploração. É isso que os mandatos espiritual, social e cultural
se tornaram por causa da queda. Como que se dá o processo de renovação da imagem de Deus? Então é um processo longo e doloroso, que antes de tudo tem a ver com o que eu falei na mensagem hoje, com o aspecto judicial. Deus tinha que resolver primeiro o problema judicial que nós estávamos, senão não há o que fazer, não tem salvação. Mas uma vez que o problema judicial está resolvido, ou seja, nós podemos nos reconciliar com Deus, que é o mandato espiritual, nós podemos nos reconciliar com Ele, então Ele resolveu o problema judicial, nos reaproxima a Ele, temos paz com Ele. Agora, a ideia é que os outros dois mandatos também sejam restaurados. Cada coisa no seu tempo, no seu devido tempo, nada funcionará automaticamente, instantaneamente. Mas começa um processo de reeducação. Já que nós podemos judicialmente, não tem mais barreiras, podemos voltar ao nosso Criador, podemos voltar ao nosso Pai. E é óbvio que esse processo também vai durar a vida inteira, porque a vida inteira nós vamos aprender mais quem é Deus e como nos relacionar com Ele. Então, o mandato espiritual também vai se desenvolver ao longo da vida inteira. Mas nesse mesmo dia, você pode começar a tratar melhor seus familiares. Você entende melhor qual é a função deles, o papel deles. E as pessoas à sua volta, mesmo que sejam decaídas, continuem sendo submissas à autoridade das trevas, mas você passa a vê-las como alvo em potencial do amor de Deus. E, portanto, em vez de pura e simplesmente maltratá-las e detratá-las, você passa a tentar falar ao coração delas. Isso é pregar o Evangelho, né? Me tornei ministro desse Evangelho, Paulo disse lá em Colossenses. É por isso que eu estou em todo lugar anunciando a reconciliação. No outro texto, ele disse: em nome de Deus, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. A grande mensagem do Evangelho é uma proclamação de reconciliação. Vocês são inimigos, mas podem virar amigos. Podem ter paz uns com os outros. Isso se expande para a família. E veja que nas cartas de Paulo, sempre essa é a sequência. Primeiro ele fala do nosso relacionamento com Deus que foi restaurado, sempre. Aí ele passa a dizer, agora como é que tem que ser a família? E depois ele passa a dizer, e agora como é que tem que ser o trabalho? É sempre dessa ordem. Deus, família, trabalho. Deus, casa, mundo. Deus, semelhantes, cultura, criação. A ordem tem que ser essa. Se inverte a ordem, bagunça tudo. A ordem tem que ser essa. Uma alimentando a outra. O mandato espiritual alimenta o mandato social. O espiritual e o social alimentam o cultural. Porque era para que nós pudéssemos administrar, todas as coisas. É verdade que isso só será pleno na ressurreição. Eu já vou falar sobre isso. Mas a santificação pós-conversão é sim a renovação progressiva do homem à imagem de Deus. É um processo que nos educa, a graça se manifestou de maneira educadora, Paulo falou a Tito. Educadora, ela se manifestou assim, para um processo de educação, de reeducação dos nossos hábitos familiares e culturais. O grande instrumento de Deus para promover, produzir essa renovação é a palavra. A palavra de Deus é o grande instrumento dele, porque ela nos diz claramente
que temos que fazer para continuarmos mantendo paz com Deus, o que temos que fazer para termos a família correta, e o que temos que fazer para responsavelmente usufruirmos dos benefícios que Ele nos deu no mundo. Mas ela só será plena na glorificação. Contudo, já começamos, em grande medida, então, agora mesmo, a obedecer esses 3 mandatos. Nós podemos vir à igreja, cultuar a Deus. Quando estamos reunidos aqui, o objetivo primordial é glorificar a Deus, é louvá-lo, é bendizê-lo. E não se engane, esse também é o lugar em que a idolatria mais tentará se manifestar. Sim. E se manifestará sempre que nós perdermos o foco de que somente Deus pode ser glorificado. Se manifestará sempre que nós tentarmos glorificá-lo com formas, objetos e instrumentos que Ele não prescreveu para nós. Porque nós temos inúmeros exemplos bíblicos, inúmeros, de situações de culto que Deus disse, eu não quero isso. Quando as pessoas trazem para o louvor, trazem para o culto, aquilo que Deus disse, eu não pedi. Eu não pedi. Então, temos que entregar a Ele somente o que Ele pediu. Nada além disso. Quase sempre esse aspecto idolátrico se dá por boa intenção. A gente quer fazer o melhor, quer oferecer a mais, mas eu não pedi isso. Então, por isso que, historicamente, a Igreja Reformada tem sustentado o chamado princípio regulador do culto. Sabe o que é isso? Princípio regulador do culto. Existe regras, existem princípios que regulam o culto. E qual é esse princípio? Então aqui é um ponto interessante, até uma divergência entre, isso é um dado histórico apenas, entre luteranos e calvinistas. Os dois são reformados, né? Surgiram da reforma. E é por isso que mais tarde só os calvinistas ficam com o nome de reformados e os luteranos ficam com o nome de luteranos. Os luteranos diziam o seguinte, o que pode no culto? Eles diziam, tudo aquilo que Deus não proibiu. Esse é o princípio regulador luterano. Se Deus não proibiu, disse, não quero isso, então pode. Aí os calvinistas falaram assim, peraí, mas vai ficar muito amplo, né? Tem um monte de coisa que Deus não proibiu, mas não cabe. Não pode. Para usar um exemplo devastador, se você for muito... feche seus ouvidos. Deus permitiu o relacionamento sexual entre os casais, não permitiu? E até ordenou. E de certa forma isso glorifica a Deus. Mas não dá para fazer na igreja. Não durante o culto. Nem tudo o que Deus não proibiu, ou até permitiu em situações outras, podem ser trazidas para o culto. Então, os calvinistas disseram, não, o princípio regulador tem que ser o seguinte, somente o que Deus autorizou expressamente, nas Escrituras, pode ser praticado no culto. E aí, basicamente, eles disseram, são 3 ou 4 coisas, no máximo. Oração, louvor, cânticos, hinos, criteriosamente selecionados para que a letra não ofenda a palavra,
E aí hoje em dia, assim, você fica com 1% no máximo do que tem de música evangélica, que não ofende a palavra, porque 99% ofende. A pregação da palavra e os sacramentos. Fim de papo. Nada mais do que isso Deus requisitou nas Escrituras que seja feito no culto. Fazendo essas coisas, temos garantia de não ter idolatria? Não, ainda não temos. Temos garantia de não cometermos aquela idolatria descarada. Ok. Mas ainda não temos garantia, porque aí vai depender. Lembra de Caim e Abel? Deus falou para Caim: não gostei de você e nem da sua oferta. Não, as duas coisas estavam erradas. Ele ofereceu a oferta errada. Não era o que Deus pediu. Ofereceu a oferta errada. E o modo como ele ofereceu também foi errado. Não gostei nem de você, nem da sua oferta, Deus falou para Caim. Mas falou para Abel: de você eu gostei, de você e da sua oferta. Das duas coisas. As duas coisas têm que acontecer para que não haja idolatria. A intenção correta do coração, que é glorificar somente a Deus, e o instrumento apropriado do culto. Oração, palavra, louvor e sacramentos. O que passar disso, provavelmente será idolatria. Então, isso é o que a fé reformada entende como princípio regulador do culto. Não é uma coisa assim tão rígida como se pode pensar, porque sempre se permite dentro dessas coisas bom senso. Os próprios reformados, se você ler os escritos de Calvino, você percebe uma grande dose de bom senso, de paciência. Frequentemente, os reformados entendem, isso é o ideal, é como devia ser. Mas nós temos que ter paciência com as pessoas, porque elas estão em processo de renovação da imagem e semelhança. Nem sempre será exatamente assim. Contudo, não se pode se acomodar. Quer dizer, já que as pessoas estão em processo, não estão prontas, pode tudo. Não pode tudo. Algum equilíbrio aí é necessário. Algum equilíbrio entre o não pode nada e o tudo vale. Nós podemos, em segundo lugar, graças à ação do Espírito Santo em nossas vidas, começar a nos preocuparmos um pouco mais com os outros. Matar um pouco esse egoísmo que é tudo para nós, para nós, para nós. E começarmos a nos voltar para o próximo. Note que tudo se encaixa, o que Jesus disse, que a lei, eu resumo, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. A revelação de Deus é toda perfeitinha, encaixadinha, que a gente às vezes não quer ver. Faz de conta que não vê. Interceder e se preocupar com a condição do próximo. Com a condição espiritual dele, com a condição social dele, com a condição cultural dele. Então, a parte da cultura também se abre um leque imenso aí de oportunidades. Não temos mais que ver o mundo, a cultura, como um inimigo nosso. Não, é um dom que Deus nos deu. Infelizmente, nós deixamos arte, filosofia, política, música, tudo na mão dos ímpios. E eles emporcalharam tudo, porque eles são bons em fazer isso. E vão emporcalhando cada vez mais. Quando você acha que não tem mais limite para a baixaria, aparece uma nova música, que consegue superar os limites da baixaria anterior. Não tem limite para a baixaria. A arte. Quando você pensa que você já viu tudo em termos de confusão
relativização de conceitos, esvaziamento de conceitos na arte, aparece alguma coisa que consegue superar. É um poço sem fundo, é um abismo que chama outro abismo. Mas nós deixamos tudo na mão deles. E nos fechamos dentro de 4 paredes, achando que a nossa única função é essa: vir ao culto para louvar a Deus. Essa é a nossa primeira função, não é a única. Deixamos tudo mais para os ímpios fazerem. Eles fazem. Emporcalham tudo o que Deus deu, todos os dons de Deus. Mas nós podemos começar a melhorar nessas áreas todas. Santificação é progredir em todas as áreas. É progredir em todas as áreas. Santificação não é só adquirir um linguajar crentenês. Sabe o que é o linguajar crentenês? É que o tempo todo sai um glória, um bênção, ou irmão, paz do Senhor. Eu não sou contra esse linguajar, não entenda mal. É que as pessoas pensam que às vezes é só isso, é adquirir o linguajar crentenês. Pronto, estou santo. Santificação é progredir em todas as áreas, do relacionamento com Deus, com a família e o semelhante, e com toda a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós temos que ser agentes transformadores da cultura, da família e da cultura. É difícil fazer isso, sabemos muito bem. Estamos muito tempo isolados. É difícil começar a dizer, agora vamos mudar o mundo. Mas quantos dons e talentos que Deus deu ficaram enterrados em gerações de crentes? Porque eles entenderam que a única coisa que eles podiam fazer era usar tudo dentro da igreja. E aí, às vezes, usam mal dentro da igreja. Por falta de instrução. Sempre eu costumo dizer que o grande problema sempre é falta de instrução. Quando as pessoas entendem a palavra de Deus, se são crentes, elas mudam. A falta de instrução realmente é o que Deus falou, né, para Israel: meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, quando há conhecimento da palavra de Deus, se as pessoas são crentes, elas mudam. Agora, os incrédulos não vão mudar, não. Eles vão continuar batendo nas mesmas teclas. Como que será a consumação da imagem de Deus? Agora, fazendo um exercício de futurismo, como é que será que vai ser, né, no futuro, quando os 3 mandatos, espiritual, social e cultural, estiverem plenamente restaurados? Bom, em todos esses aspectos, nós iremos estar um passo à frente de Adão, do Adão antes da queda. Um passo à frente, porque a consumação não é um retorno ao Éden. Até se você observar, note a diferença geográfica de Gênesis 1 a 3, 1 e 2, porque o 3 já temos o pecado, então Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Tem uma diferença geográfica entre os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos da Bíblia. Qual é? O primeiro é um rural, é um lugar rural, é um jardim. O segundo é uma grande, imensa cidade. Você vê essa distinção aqui, ela é teológica. Porque o mundo por vir, o novo céu e a nova terra, será incomparável com relação ao que foi ao passado. Então, o que nós podemos dizer é que nós vamos dar um passo à frente de Adão, espiritualmente falando. Por quê? Porque Adão não tinha pecado, mas era capaz de pecar. Se não fosse, não teria pecado. Ele não tinha, mas podia. Ele poderia pecar e o fato é que pecou. Por que iremos um passo à frente de Adão? Porque nós não poderemos pecar. Seremos impecáveis como Cristo é. Alcançaremos esse padrão. Portanto, não tem risco de daqui uns 2 bilhões de anos, né, um qualquer aí escorregar
na maionese, pisar na casca de banana e colocar tudo a perder de novo. Pensou? Que loucura! Não. Os que herdarem o mundo vindouro serão revestidos de incorruptibilidade. Não poderão mais se corromper. Então, um relacionamento franco, perfeito, aberto com Deus por toda a eternidade. Como vai ser a questão social, que hoje se expressa especialmente em famílias, né? E muitos têm a tendência de pensar que isso teria que se projetar para a eternidade. Eu digo sim, mas também é um passo além. Sempre um passo à frente. O que quer dizer que não haverá, pelo que eu entendo do que Jesus disse, núcleos muito individualizados. Hoje as famílias são núcleos importantes, porque vivemos num estado de queda. E já que vivemos em estado de queda, isso é necessário para a preservação do próprio Evangelho. Mas no mundo por vir não tem mais estado de queda. Então, não é preciso núcleos individuais. Todos serão irmãos de todos. E filhos, e pais, e primos. O sentido pleno de parente, de família, em todos os seus aspectos, se expande para toda a humanidade redimida. De certo modo, Jesus disse isso, com uma antecipação, não só porque ele falou, no mundo vindouro não se casa, não se dá um casamento, mas porque num certo dia, uma mulher falou assim, olha Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, querendo, na verdade eles queriam levar ele embora, né, porque achavam que ele estava falando demais. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os crentes. São os que obedecem, fazem. Então, a ideia se isso é um vislumbre da eternidade, eu diria que na eternidade não tem mais mãe, nem filho, nem irmão, mas tem tudo isso potencializado, sem barreiras, sem restrições. E o mandato cultural? Esse acaba aqui, né, pastor? Porque no céu a gente vai sentar em nuvenzinha, pegar uma harpinha e só ficar tocando por toda a eternidade. Din, din, dom, din, din, dom, din, din, dom. Eu chamo isso de céu chato. Se eu tivesse que ficar sentado numa nuvem por toda a eternidade, com uma harpinha na mão, din, din, dom, din, din, dom, din, din, dom, eu falar, oh Deus, tá devagar esse negócio aqui. Não tenho nenhuma alegria de pensar em um céu desse. Haverá muita atividade. Muito o que fazer, muito o que trabalhar, muito o que produzir, porque Deus é um Deus que trabalha. Meu Pai trabalha, Jesus disse. E trabalhar, meus irmãos, eu sei que você não acredita nisso, mas é bom. Trabalhar é algo muito bom, porque faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Então, como diz o salmista, né? Quando olho os céus, as estrelas, esses mundos todos que o Senhor criou, eu me pergunto, o salmista diz, que é o homem? Que é o homem? Tão pequeno, tão insignificante, num planetinha, hoje a gente sabe, né? Pelos telescópios, um cantinho qualquer do universo, num lugarzinho totalmente, num quintalzinho qualquer do universo. É onde nós estamos. E por que Deus criou tudo isso para ficar vazio? Enfim, não sei o que Deus vai querer que a gente faça. Mas um dia Ele falou, está aqui o jardim, cultivem. Era só 2 pessoas num jardim. O mundo vindouro é uma cidade que parece que enche os céus e a terra. Só podemos vagamente imaginar o que Deus tem preparado para esse lugar, mas eu posso dizer para você com toda certeza, não vai ser chato. Não vai ser maçante. Não vai ser cansativo também. Porque o cansaço entrou no mundo por causa da queda.
né, a dor. Nós eliminaremos essas coisas, Deus eliminará essas coisas, enxugará toda lágrima, mas nós experimentaremos sim todos os potenciais que Deus criou, né? Bom, vou parar por aqui, senão eu começo a imaginar muita coisa, então chega. Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Qual vai ser o tom da harpa? Eu não estou entendendo. Tá, foge um pouco o nosso assunto, a gente pode até falar isso em outro momento, mas sempre que a gente vê um texto bíblico, nós temos que olhar se ele está colocando um princípio eterno ou se está fazendo uma aplicação cultural localizada. Tem diferença, tem diferença. Por exemplo, Paulo fala para as mulheres lá em Corinto, vocês têm que usar o véu, põe o véuzinho na cabeça. E elas falaram, não vão pôr não. Não? Então, por que não rapa o cabelo de uma vez, ele fala. Por que ele está falando isso? Porque lá em Corinto, usar o véu significava que a mulher era casada e que ela respeitava seu marido. Tirar o véu significava dizer que ela não respeitava seu marido. Isso era um conceito cultural. Agora, se você querer aplicar esse princípio cultural aos dias atuais, ele não tem sentido nenhum. Porque véu na sociedade atual não significa isso. Mas outras coisas significam isso. A postura, o comportamento, o modo de se vestir, tudo isso continua. Então você tem um princípio eterno, válido para todas as eras, por trás de uma aplicação cultural localizada, o véu. Qual é o princípio eterno nesse caso? Que homem é homem, que mulher é mulher. Quando Paulo diz que eles inverteram a ordem das coisas, podemos dizer que isso é uma adaptação cultural das pessoas? Sim, mas que fere um princípio eterno. Então, se nós pegarmos e dissermos hoje, para tentar sermos atrativos à sociedade atual, não, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma mente um tanto quanto atrasada, né? Porque ele era uma pessoa da época, mesmo inspirado por Deus, mas ele estava preso aos princípios culturais da época. E aquela época achava que isso era errado. E por esse motivo ele disse que era errado. Mas o motivo pelo qual Paulo diz que é errado é por causa de um princípio bíblico eterno, que ele diz, Deus os fez homem e mulher. Não tem meio termo, né? Deus os fez homem e mulher. Inclusive, isso é aplicado num outro sentido também, rapidamente já para terminar. Por que nós não temos pastoras na igreja presbiteriana? Tem todas as outras, maioria. A grande maioria tem. Nós não temos na IPB, no Brasil. Os batistas também, a maioria não tem. Porque Paulo escreveu lá que a mulher não podia exercer ofício. Autoridade de homem, ele diz. Ela não pode fazer isso. Agora, se eu disser, não, mas isso é só uma aplicação cultural. Mas é uma aplicação cultural feita através de um princípio eterno. E o princípio eterno é, a mulher foi feita para ser auxiliadora. Né? E por isso Paulo fala que não pode. Então eu sempre tenho que olhar se aquela aplicação cultural está sustentada por um princípio eterno. Eu não posso quebrar o princípio eterno jamais. Hoje, se a mulher usar véu ou não significa nada, até pior, porque pode ser que ela seja identificada como uma muçulmana ou como uma freira católica. Se ela sair por aí com o véu na cabeça. Não tem o simbolismo de submissão. Mas se uma pastora assume o púlpito da igreja e fala, eu sou a pastora aqui, ela está quebrando um princípio, claro, da palavra de Deus. Então, essa é, de forma muito resumida aqui, o que nós temos que cuidar para não interpretar texto fora de contexto, respeitar as aplicações culturais, mas ver quais são os princípios eternos. Vamos orar?